Muito bem, estamos de volta com o programa Papo Antagonista, agora também para você que nos acompanha pela Rádio Educadora em Minas Gerais. Eu sou Felipe Moura Brasil e já na linha comigo diretamente de Veneza, na Itália, Diogo Mainardi. Salve, salve, Diogo, boa noite, tudo bem? Oi, Felipe, boa noite. Diogo, a gente ainda está falando bastante aqui no Brasil da repercussão das eleições municipais. Você já fez uma reunião de pauta com o Mário Sabino a respeito disso, mas vale a pena a gente seguir nesse assunto com as perspectivas, inclusive, para 2022. O bolsonarismo encolheu nessa eleição municipal, né? Encolheu e acho que está numa situação muito complicada agora o Bolsonaro, porque até agora havia uma reciprocidade com o Centrão, né? Ele dava cargos, verbas, o Centrão dava blindagem a ele, ao filho, e eles tinham um interesse comum em torpedear a Lava Jato, e foi o que eles fizeram em comum acordo até agora. No domingo, a situação se inverteu. O Centrão percebeu que não precisa do Bolsonaro. Mais do que isso, o Bolsonaro pode até ser danoso para o projeto do Centrão. Então, algumas alas desse magma centrista aí já estão se afastando, né? Tateando para um lado, tateando para o outro. O PSD tem um candidato, que é o Alexandre Calil. Exato. Ele já está pronto para se candidatar à presidência, porque o cara tem o segundo reduto eleitoral brasileiro, ele tem voto. Além disso, eles têm o Paraná, o PSD, o Kassab está se mexendo. Pode ser presidente, pode ser vice-presidente, ele pode continuar usufruindo do poder por 2021 inteiro, em 2022 dar uma guinada, tanto faz. O fato é que eles estão no comando. Os militares estão muito felizes, a gente vê o general Ramos comemorando a vitória do Centrão, Exatamente. E o bando aloprado, que está mais aloprado ainda, porque vê que, em primeiro lugar, a propaganda nas redes sociais representou zero nessa eleição. As bandeiras deles, a forma de fazer política, tudo isso foi jogado no lixo. E o Bolsonaro está perdidão, né? Porque ele pertence a essa ala aloprada, precisa Exatamente. do Centrão, quer governar com o Centrão e quer conseguir conquistar um novo mandato com ele, mas ele não se encaixa muito bem ali, e além disso ele sabe que se apresentar como representante do Centrão vai tirar muito muito voto dele também, né? Então o cara está numa sinuca complicada de sair. Exatamente. Eu concordo plenamente com essa análise. Inclusive, as informações que eu tinha separado aqui para a nossa conversa, elas ilustram exatamente isso que você falou. O prefeito reeleito de Belo Horizonte, com 63% dos votos, Alexandre Calil, pode ser o candidato do PSD à presidência em 2022, e o líder do PSD, Gilberto Kassab, tentou se descolar, como o Diogo estava falando, do Jair Bolsonaro depois do fracasso nas eleições municipais, e disse em entrevista que o partido estuda alguns nomes. Aí eu abro aspas para ele: depois do carnaval analisaremos a candidatura. Temos alguns nomes. O senador Antônio Anastasia tem muita credibilidade. Temos o governador Ratinho Júnior. Há também o senador Otto Alencar. Acho que podem ganhar uma eleição porque o partido tem dimensão para lançar uma candidatura e trabalhar o nome. Fecho aspas. E o Diego Amorim, repórter do Antagonista em Brasília, apurou, no entanto, que apesar de não ter sido citado, o Alexandre Calil, como o Diogo falou, é um dos principais nomes. Segundo integrantes do próprio PSD, colocar oficialmente o nome de Calil nesse momento é um erro político, pois soaria como desrespeito aos belo-horizontinos que acabaram de reelegê-lo. O nome principal já ventilado pelo secretário-geral da Executiva Nacional do partido, Alexandre Silveira, na semana passada. É o próprio Alexandre Calil, não é isso, produção? É que saiu aqui pela metade a minha frase. Mas então, Diogo, isso mostra justamente que o Centrão já está colocando as garrinhas de fora, sente que tem poder de fogo para uma eleição majoritária e pode ser que até 2022 venda mais caro o apoio ao Bolsonaro, ou venda mais caro, inclusive, até o momento de chutá-lo
Né? E é como você falou, ele vem de uma ala reacionária, aloprada ali das redes sociais. A gente vai ter aí a repercussão da nossa entrevista de ontem, mostrando como esse pessoal também está baratinado. E o Bolsonaro, para moderar o discurso, ele se transforma numa outra coisa que foge à própria natureza dele, né? E aí vai ficar também falseado. E se apresentar como um candidato do Centrão, fica também descolado daquele Bolsonaro beligerante de 2018. Então é essa análise perfeita da sinuca de bico bolsonarista. Perdeu o discurso, perdeu tudo, né? Sobre os nomes do Kassab, o Kassab é malandro, né? Óbvio que o Anastasia foi quem construiu essa candidatura do Calil, trazendo o Calil para o partido do Kassab. Mas o próprio Anastasia perdeu a última eleição da qual ele participou, e ele sabe que há essa vontade do eleitorado de buscar nomes razoavelmente novos. Isso aí não desapareceu, e a gente viu nessa eleição também, né? Basta que não sejam novos bolsonaristas. Os novos bolsonaristas tomaram uma enrabada, todos eles, e foi... E os parentes deles. Foi unânime, no país inteiro. E os parentes deles também, né? Teve gente ali tentando colocar mãe, irmão, tio, sobrinho e tal, um monte de gente. O próprio filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, teve uma votação. Eu imaginei que ele fosse ser o vereador mais votado do Brasil, apesar de tudo. Pensei que fosse ser assim. Ele não conseguiu ser, ele perdeu 35% do que tinha em 2016. Quer dizer, antes do fenômeno bolsonarista, ele teve 35% a mais do que teve agora, quando é conhecido nas redes sociais e é o filho do presidente, e tem o apoio do presidente, junto com a mãe, que teve 2.000 votos e foi chutada. Mas tudo isso, todos esses parentes da Zambelli. Zambelli tem tipo pai, irmão, a turma toda. E acho que irmã também, né? Alguma coisa assim. Então, os três perderam. Quer dizer, ninguém tem fôlego para enfrentar uma eleição, exceto aquele Bolsonaro de 2018. Aquele Bolsonaro de 2018 não existe mais. Exatamente. Então, a gente ficou nessa situação em que todo mundo tem voto ou ninguém tem voto. Quem tem voto aqui, eu escrevi sobre isso na Cruzoé, assinem a Cruzoé, é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem voto. A gente sabe que tem voto, ele vai manter o eleitorado dele, ele manteve o discurso dele coerente do começo ao fim e não vai perder esse eleitorado, que era dele, será dele, que gostaria de tê-lo como representante. O Moro está lá. O Lula derreteu completamente, o PT virou um troço velho, né? Velho, cansoso. É um troço que ninguém quer ver pela frente. Tanto que esses partidecos de esquerda acabaram comendo o PT. E do outro lado tem esse Bolsonaro que vai derreter, a gente está esperando agora. Vão sair as próximas pesquisas de opinião, a popularidade dele vai ter caído ali por volta de 30 e poucos, a rejeição vai ter subido, vai estar já perto a caminho dos 50, e aí o cara fica numa situação ruim, porque ninguém vai querer ficar muito próximo dele, por causa das patadas, porque ele é tóxico. Exatamente. E o Sérgio Moro mantém o discurso coerente com as atitudes dele, né? Quando, evidentemente, o Bolsonaro foi proteger a família investigada pelos desvios de dinheiro público em gabinete e trocar o diretor-geral da Polícia Federal sem uma argumentação técnica, ele acabou saindo do governo. Já foi a gota d'água de uma série de decisões que a gente acompanhou uma por uma na Cruzoé, no Antagonista, aqui, todos nós comentando. Eu vejo que há jornalistas e ali influenciadores mais à esquerda, né, que, assim como o Rodrigo Maia colocou o Moro na extrema-direita, eles ficam naquela mistura de wishful thinking, né, do pensamento desejoso, de torcida com análise, dizendo que o Sérgio Moro afasta completamente a esquerda, etc. Só que a gente sabe também que o eleitorado brasileiro ele não é inteiramente ideológico.
né? Então, tem alguns eleitorados mais cativos nos últimos anos, mas que vem se desidratando. O eleitorado mais petista, do Lula, o eleitorado mais bolsonarista. Só que tem todo um eleitorado independente que vai de acordo com alguma sensatez do momento, que principalmente se isso estiver em voga, ali uma busca de equilíbrio, de bom senso, etc., que abre um espaço para uma candidatura como a dele ou de alguma outra figura independente. A gente fala dele porque ele está aparecendo nas pesquisas, tem esse capital eleitoral, e há poucas outras lideranças carismáticas surgindo. A gente está falando aqui do Alexandre Calil por via do Centrão, mas o Moro, de fato, ele tem esse eleitorado, esse potencial de crescimento por aí. Porque existe ali lulista, bolsonarista e existe o resto da população ainda órfã de representatividade, né, Gil? Claro, e lei e ordem são, olha, é uma bandeira transversal. Você pega dos mais pobres aos mais ricos, isso funciona. O discurso anticorrupção vai continuar funcionando, porque o Brasil é muito corrupto, e o Moro tem essa capacidade, ele já demonstrou, de falar com vários tipos de eleitores, e ele vai ser o que quiser, né? Precisa ver qual é o plano dele. Ele afasta, sem dúvida nenhuma, mas não um eleitorado de esquerda. Ele afasta a máquina partidária esquerdista, ele afasta a organização criminosa de esquerda, que comandou um esquema mafioso no Brasil por mais de uma década. Isso sim, ele afasta, vai afastar sempre. Se não afastasse, ele não teria a popularidade que tem. Então, as duas coisas correm juntas, né? A popularidade dele, justamente porque ele afasta Lula, Rodrigo Maia, Bolsonaro. Ele acaba se nutrindo, se alimentando dessas rejeições todas a essas figuras de todo o espectro político. Exatamente. O que a gente vê no debate público é muitas vezes aquelas pessoas que querem de uma figura como ele e de outras também, inclusive jornalistas independentes, que sejam complacentes com o lado que elas defendem. Mas é justamente o fato desses lados, né, comprometidos com a defesa de corruptos, muitas vezes, atacarem essas pessoas, que elas têm um retorno por parte de um eleitorado que acompanha mais minuciosamente e que ainda coloca a moralidade pública acima de questões ideológicas, acima de um culto à personalidade. É claro que é necessário um carisma para se ter ali um eleitorado numa eleição majoritária, nacional, mas são coisas que se combinam, o carisma com o bom senso, com a moralidade pública, com os valores e com os princípios, e há um caminho por aí depois de tanta sujeira petista e bolsonarista. Agora, Diogo... Claro, e o melhor, só a última coisa, o melhor termômetro para medir o fato de que existe uma abertura e existe a possibilidade de uma competição eleitoral mais ampla e de que o Bolsonaro está realmente ferrado, é que quando acontece isso, quando você não tem um candidato forte pela frente, surge Luciano Huck exato. e o juiz o juiz, qual é o nome dele? Do Mensalão? O Joaquim Barbosa, claro. O Joaquim Barbosa. É que ele tá tão sumido nas últimas semanas que eu nem lembrei que você estava falando dele. Mas ele volta e meia ressurge. Surgiu o nome dele hoje, por acaso, dizendo que o PSB, a gente até reproduziu isso daí, o PSB já está falando de novo em Joaquim Barbosa. Quando surgem essas duas figuras, Luciano Huck e Joaquim Barbosa, é porque há um vazio gigantesco a ser ocupado. Exatamente. Eu apurei um tempo atrás, até publiquei uma notinha no Antagonista, que o Joaquim Barbosa disse ali para pessoas próximas que se ele tivesse 12% nas pesquisas, ele se candidataria. Só que ele está bem afastado aí dessa turbulência do debate público. Não sei se ele vai reaparecer, se os institutos vão começar... Cisca. Ele cisca como o Luciano Huck. É a mesma coisa. Eles ciscam e depois refugam.
Fazem o marketing. Eles não vão levar adiante, como o Datena, como o Russomano deveria ter feito, né? Exatamente. Ele deveria ter aprendido essa altura. Eu ia fazer essa... Exatamente. Eu fiz essa piada parecida ontem, né? Que o Russomano deveria entrar, mostrar que ele tem cacife e aí sair antes de derreter, né? Que é exatamente isso que tem feito Luciano Huck, Joaquim Barbosa nas últimas eleições presidenciais. Vamos ver se eles vão fazer isso de novo. Agora, falando do bolsonarismo daqui até 2022, fica aquela perspectiva do populismo ficar turbinado, né, Diogo? E aqui tem as informações, o pacote bolsonarista para conquistar o eleitorado mais pobre está quase pronto. Segundo o UOL, o valor médio do benefício será de R$ 202. O portal afirma que nas contas de técnicos do Palácio do Planalto e da equipe econômica, o orçamento do Bolsa Família deve chegar a 34 bilhões e 400 milhões de reais. O benefício vai atender 14 milhões e 500 mil famílias e alcançará 44 milhões de pessoas. O UOL ainda afirma que o governo pretende destinar 5 bilhões e 100 milhões de reais para o auxílio creche. Esse benefício será pago para 8 milhões de crianças. Você acha que por aí, né, por aquilo que o próprio Bolsonaro chamava de Bolsa Farelo, que manteria aquela turma no poder, se referindo aos petistas, por aquilo que ele próprio dizia que era comprar voto de idiota, né? Essas eram as expressões dele. Ele consegue ainda uma popularidade para se tornar competitivo? Essa é outra sinuca de bico, né? Porque se ele soltar a grana para comprar esses votos e tentar retomar a popularidade perdida, ele vai para a cadeia. Se ele não fizer isso, ele perde as eleições. Então ele está entre a cadeia e o ostracismo, o esquecimento. Não vai ser fácil para ele decidir. Acho que a tentação dele natural seria estourar o teto de gasto. Acho que ele está torcendo por uma segunda onda da Covid-19 para poder manter o tal do orçamento de guerra. Acho que ter uma desculpa para gastar mais, né, Diogo? Ele está até dando uma forcinha para que haja uma segunda onda de Covid-19, sabe? Você calcula aí mais 100 mil mortos, ele consegue resolver a vida dele. Ele faz o orçamento de guerra, estoura o teto de gasto, faz um novo Corona Voucher e empurra a dívida. Agora nós estamos em 100%, empurra para 130%, 140% e as próximas gerações que resolvam esse pepino. Acho que na cabeça ensandecida dele pode até haver um cálculo doente desse. E desde o começo que ele desestimula o distanciamento social, o uso de máscaras, tudo isso que a gente tem acompanhado desde o começo da pandemia, e agora ele vai, aos poucos, às vezes, tentando reescrever essa história, mostrando que desde o começo estava preocupado com a vida e com a economia, sendo que no começo ele apenas desdenhava da gravidade da pandemia, chamando de muito mais fantasia, dizendo que estava superdimensionado, como continua dizendo até hoje, mesmo tendo previsto no máximo 800 mortes, quando o Brasil agora já está com mais de 160 mil mortos. Então, ele sempre tem um comportamento diferente de grandes líderes mundiais que estão lidando com esse problema e que estimulam o pior lado do brasileiro em termos de irresponsabilidade. E isso como a gente está apontando, o Diogo acabou de falar, isso acaba favorecendo um cenário de continuidade da primeira onda, que não é nem segunda onda, porque a primeira onda não acabou no Brasil, mas enfim, isso é uma discussão supérflua, é continuidade desse cenário trágico que talvez o permita investir de uma maneira mais acentuada nesse populismo com distribuição de dinheiro.